Amém, glória a Deus. Jeremias, capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém planteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: Não entre numa casa onde há luto, não vá plantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes quanto pequenos morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se planteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que planteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz do júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo, e eles perguntarem a você: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte, de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor. Eles o pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina, e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, força minha e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos que não lhes fizeram bem algum. Pode o mortal, mas esses não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e de todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo dos seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor:
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá vier algum bem. Habitará nos lugares árduos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e, no final, ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Aos que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor, que ela se cumpra? Mas não insisti eu contigo para que te afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Que vocês que passam por essas portas, assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas, se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas, se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas e consumirá os seus palácios. Capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor: Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir as suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queima incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos, e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento do leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos. Que os seus homens sejam mortos, que os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles. Pois cavaram uma cova para me capturarem, e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apague diante da tua vista, os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Vamos para Isaías, capítulo 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim. A destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono. Em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho, do seu ódio. Mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe.
Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Aresete. As lavouras de Hesbom estão murchas, como também as videiras de Sibna. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibna. Hesbom, Eleade, com minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas. Ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser se estremece por Quileres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos, e nem um dia a mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e seus sobreviventes serão poucos e fracos. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, eu quero trazer uma reflexão aqui dentro dos dias que estamos vivendo. Estamos vivendo aí os dias de reversão, faltando 6 dias para o dia de Yom Kippur, onde os livros do Senhor são abertos e o Senhor olha para as nossas condutas de todo o ano que passou. Fiz uma live e falei o porquê que é importante, né, o Yom Kippur. Se você não pegou, não entendeu, dá uma olhadinha na live que eu fiz quarta-feira. Tá no perfil da igreja, no meu perfil, para você entender um pouquinho mais daquilo que eu tô falando. Mas eu vou trazer algo dentro desse contexto, rapidamente, para que você entenda o quão importante são esses dias e a conduta que nós devemos ter nesses dias. Jeremias capítulo 17, ele vai falar assim, ó, o verso 6. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa o ano todo da seca, nem deixará de dar fruto. Então eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Ele está falando aqui sobre confiar no Senhor e sobre legado. Deus sempre fala aqui em Jeremias, gente. E quando a gente vai olhar nos livros que a gente chama de livros poéticos, livros proféticos e livros históricos, nós sempre vamos ver o Senhor falar sobre legado por trás dos textos. Então, o que acontece? Jeremias, ele está falando algo que Deus mandou ele falar. Nós temos que entender o porquê que ele está falando isso aqui agora e o porquê que ele vai falar o último versículo do verso 18. O último versículo do verso 18, ele diz: Senhor, armaram uma sepultura contra mim. E quando o Senhor vier contra eles, o Senhor, na tua ira, o Senhor não perdoa o pecado deles, mas o Senhor dê a paga. E é aí que eu quero chegar com vocês. Por que que Jeremias, sendo um profeta, ele fala algo tão duro? Por que que Jeremias, sendo um profeta, ele fala algo tão contundente
O Senhor, ele está dizendo que ele vai destruir e vai trazer a seca, vai acabar com as economias, que ele vai trazer a enfermidade, que ele vai tirar a paz. E Jeremias vai dizer, Senhor, lembra-te que eles tentaram me matar. Na tua ira, julga o pecado deles. Lembra-te do pecado deles, ou seja, não perdoa, lembra do pecado deles. Então é quando o Senhor abre os livros e lê a história das pessoas. E o que que é importante? Quando um profeta vai orar, eu esqueci agora qual deles, um dos intercessores, ele diz assim, o Senhor diz assim para ele, ainda não chegou o tempo de encher o cálice da minha ira contra o Egito. Então tinha que fechar aquele tempo para que o Senhor ele fizesse alguma coisa, tá? E lá em Apocalipse vai dizer que a taça dos santos, ela é cheia de oração. Então existem taças que ficam diante do Senhor no altar. E aquelas taças, elas são misturadas com um cheiro, com um incenso. Não necessariamente o incenso ele precisa ser bom. Estou falando de coisinhas mais proféticas aqui para vocês começarem a entender um pouquinho de onde eu quero chegar. Então, não necessariamente esse cheiro ele precisa ser bom, esse incenso ele precisa ser bom. Então, quando vivemos em santidade, o Senhor ele recebe a nossa oração como um incenso agradável. O anjo pega aquela taça, ele mistura o incenso e leva ao Senhor. Então, o Senhor ele sente o cheiro da nossa oração, vamos dizer assim. Ele sente o perfume. Ele sente o perfume que exala de você. E o perfume que exala de você, eu não sei qual que você gosta. Eu gosto mais dos amadeirados e dos cítricos. Talvez você goste mais dos doces. E qual é o perfume que agrada mais o Senhor? É a da santidade. Então, o que que acontece? Nós todos exalamos algo. Nós todos exalamos um perfume. Nesses dias, os livros são abertos. E o que que isso tem a ver com perfume? O que que isso tem a ver com texto? Tem a ver o seguinte, gente. No chamado de Jeremias, o Senhor ele diz para Jeremias assim: Jeremias, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Desde antes do ventre da tua mãe eu te conheci e te chamei desde o ventre e te dei por profeta às nações. E tudo aquilo que eu te mandar, você vai falar. E o teu ministério é derribar, destruir, arrancar e depois edificar. Então, o que que acontece? O Senhor aqui, no texto, ele vai falar sobre legado, sobre desconstrução e construção. E quer ver o que é interessante que ele vai falar aqui no verso 18, no capítulo 18, no verso 6? Ele vai dizer assim, ó, 18:7, perdão. Se em algum momento eu decretar e uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, ou seja, eu vou voltar atrás. Deus não erra, gente, ele não se arrepende, a Bíblia nos ensina isso. Esse termo em português aqui não é o arrependimento como nós entendemos. Ou seja, Deus ele vai voltar atrás de destruir, não um sentimento de arrependimento de fato, porque Deus ele não erra nas suas decisões. Deus é justo e trata com justiça e na maioria dos casos com misericórdia, senão teríamos sido destruídos. Então ele dizia: eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E na outra ocasião, eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e ele fizer que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Gente, isso é muito forte. Então,
O profeta, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. E o porquê que eu estou citando aqui esse texto e o último versículo do verso 18, que ele vai dizer, Senhor, lembra-te do pecado deles. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, chamado dias de reversão, talvez você tenha feito alguma coisa para alguém que você não lembre. Talvez você tenha sido, às vezes, falado de uma forma ríspida e tenha magoado alguém. E aquela pessoa tenha orado e dito, Senhor, lembra-te daquela pessoa que fez isso comigo. Talvez você não tenha cometido uma iniquidade, que é errar de caso pensado, mas cometeu um excesso, um pecado. Tratar os irmãos com grosseria, ou qualquer pessoa, na verdade, isso é pecado, porque nós não refletimos a luz de Cristo, tá? Então, o que que acontece? Tudo aquilo que transborda do fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22 e entra no Gálatas 5:19, que é obras da carne, frutos da carne, tá? Então, isso é pecado. Você pode ter escorregado sem querer e ferido alguém, machucado alguém. Então, nesses dias é importante que você chegue diante de Deus, pergunte para Ele, Senhor, tem alguma demanda contra mim aí no teu tribunal? E isso é forte, gente, porque isso nos coloca num ciclo de prosperidade no próximo ano ou não. Então você tem que chegar e, Senhor, tem alguma coisa contra mim aí ecoando? Meu apóstolo contou uma situação de um amigo dele, que era farmacêutico, e ele não conseguia prosperar. A gente chegou no nível do ministério dele que as coisas pararam e ele já era um pastor antigo. E ele foi e falou, Senhor, eu não estou entendendo. Ele foi na casa de uma profeta. E a profeta falou, já sei, vamos entrar no tribunal de Deus. Aí ele não entendia muito bem dessas coisas, né? Falou, tá bom, vamos lá. Pastor Batistão não entendia muito dessas coisas de tribunal, de profético. E aí a profeta falou assim, existe uma demanda de aborto contra você. E aí o que que acontece, gente? O resumo da história é esse. Esse pastor é dono de farmácia. E chegou um cara muito rico lá na farmácia dele e falou assim, eu quero remédio tal, que é um abortivo. E ele falou assim, olha, eu não vendo sem receita. E ele falou assim, não, mas eu sou o juiz aqui da cidade, se você tiver qualquer problema, eu te livro dessa. E aí o pastor falou assim, não, mas eu não vendo sem receita, tem que ter receita. E o cara foi até a porta, voltou e disse assim, mas você não sabe aonde que vende esse remédio? Aí ele falou, ali na farmácia do fulano você compra sem receita. E o cara comprou o abortivo e usou o abortivo. Então entendo que aquele ato de indicar uma farmácia que vendia o abortivo sem receita trouxe para ele uma demanda de aborto, porque Satanás é sujo, gente. Tem coisas que você nem sequer imagina que possa estar sendo demandado contra você. E aí, o que que acontece? Você fica retido no próximo ciclo como se tivesse um processo judicial contra você. E você não tem um decreto, como diz ali no capítulo 18, verso 7 e seguintes. Se eu decretar que alguém vai prosperar, se eu decretar que alguém não vai prosperar, porque o decreto, ele é uma sentença, gente. O decreto é vindo de um rei. Então entenda que aquele cuja confiança está no Senhor, ele não teme de pedir perdão, mesmo quando ele está certo. Se você acha que você se excedeu, mas você estava na razão, peça perdão. A Bíblia diz assim, ó, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa a tua oferta no altar, deixa no altar, ou seja, nem consagra ela, deixa ela no altar, te conserta com teu irmão, depois volta para receber aquela oração. Por quê? Porque quando o sacerdote faz uma oração, quando o profeta, quando o ministro de Deus faz uma oração sobre você e existe uma demanda sobre você, você é lembrado no tribunal de Deus.
E aí muitas vezes você oferta sem ter fruto daquela oferta e ainda é lembrado como alguém que está fazendo um mal para outra pessoa. E a Bíblia diz assim, ó, para fechar: tive fome e não me destes de comer. Tive frio e não me vestistes. Tive sede e não me deste de beber. Tive preso e não me visitastes. E aí perguntam para o Senhor: quando eu fiz isso? E o Senhor responde: todas as vezes que fizerem isso, que fizerem a um pequenino, estão fazendo a mim. Pequenino, gente, é um homem, uma mulher, não necessariamente um cristão. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se você tem que pedir perdão para alguém, se você tem que reparar alguém financeiramente, se você tem que falar com alguém alguma coisa que você deve, que seja moralmente, um pedido de perdão, se você sabe que teu irmão tem uma demanda contra ti, chega e fala: meu irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero te pedir perdão. Eu te magoei, te chateei, fiz alguma coisa que você não gostou. Teu parente, teu vizinho, não interessa, gente. Esse é o tempo que a gente não pode ser reprovado. Meu apóstolo, ele diz assim, ó: posso todas as coisas, menos ser reprovado. Então entenda que esse tempo você pode tudo, menos ser reprovado. São 6 dias para você mergulhar, fazer uma imersão em Deus, para pedir reparação diante de Deus, mas a reparação sua, a reparação da sua identidade, da sua essência, de estar parecido com Deus, de não dever nada a ninguém. O livro de Romanos diz assim, ó: a ninguém nada devais, a não ser o amor com que vos amei. Entendam isso, gente. Dar a cada um o que é seu. A quem honra, honra. A quem respeita, respeita. Que se você tem que pagar dívida, pague dívida. Se você não tem condição, chega para a pessoa e diz: eu te devo, mas eu vou conversar com você, eu vou acertar. Hoje eu não tenho condição, mas eu vou acertar. Entende? Não fique fugindo, porque os livros eles são abertos e o Senhor ele quer sentenciar a teu favor para que você prospere no próximo ano. Esse portal te traz uma oferta em Yom Kippur, diante de Deus. Tá? Geralmente se traz um cordeiro, que são $500, pelo Instituto de Jerusalém. Ah, eu não posso trazer um cordeiro, apóstolo. Faz o sacrifício que você pode, mas tem que ser um sacrifício. Lembre-se que esse dia é um dia em que o sumo sacerdote entra no templo e oferece um sacrifício único. É o único dia do ano que ele entra no Santíssimo Lugar. É o dia mais especial de todo o ano, a oportunidade que você tem de romper na sua vida é esse ano. Então não fica se poupando para chegar diante de Deus e trazer qualquer coisa. E o que eu estou falando aqui para você tem 10 anos que eu faço. Então é algo, gente, que mudou a minha vida e o meu ministério. E a vida de quem fez, eu vi com os meus próprios olhos, os meus discípulos prosperarem, receberem cura. Teve gente que ganhou 2 casas no mesmo ano. Gente, é uma coisa assim, ó, que aquilo que estava retido começa a fluir de uma forma violenta. Porque você começa a pedir perdão, começa a liberar perdão, começa a soltar as amarras, e o diabo ele não tem mais onde segurar as tuas coisas para te acusar. Ele tem que abrir a mão e liberar tudo que é teu. E a Bíblia diz que o restituidor, aquele que restitui, aquele que te roubou, ele tem que restituir 7 vezes mais. Entenda. E tem muita gente perdendo bênção indo para a mão de Satanás. Muita gente. E aquilo que ele vai restituir você, porque ele tem que soltar a tua bênção, ele tem que te entregar 7 vezes mais. Então vale a pena, nesse período, você entrar numa meditação profunda com Deus, buscar em oração a palavra, a reparação. Se com os teus filhos você tem sido irritadiço, com teu cônjuge, tem faltado tolerância, amor, carinho, peça perdão. Faça o caminho de volta, o caminho da techuvá, aonde você tem faltado. Se você tem ficado mais no celular, não tem dado atenção aos teus filhos quando eles vêm falar com você, peça perdão. Mude a tua atitude. Deus, ele tá com uma janela de oportunidade, gente, nesse tempo. E é nesse tempo que o Senhor, ele olha para nós e julga todo o nosso ano que passou.
Então, se você fez tudo errado, na pior das hipóteses, se você fez tudo errado, falou assim, eu fui um crente que não fui padrão para ninguém. Se você fez tudo errado, você pode chegar daqui para 6 dias ainda, você tem, para entrar num arrependimento, num caminho de volta diante de Deus. Chorar diante dele, pedir perdão, reparar as pessoas, buscar o Senhor de todo o teu coração, fazer oferta com propósito. São os 3 pilares: arrependimento, reparação, que é pedir perdão, liberar perdão, e oferta com propósito. Tá? Levantar altares, são os 3 pilares desse tempo. Você pode liberar todo o teu ano e ser inscrito no livro da prosperidade para o próximo ano. Vocês já perceberam que muitos ministros de Deus morrem antes do Yom Kippur? Pararam para perceber? Se você pegar os grandes homens de Deus que passaram a última década, vamos dizer assim, pode olhar a data em que eles morreram. Geralmente eles morreram faltando 1 ou 2 meses para Yom Kippur. Pegue e faça uma pesquisa para você ver. Isso tem um porquê. Certo? Quero que você pare, pense, medite nisso. E que essa palavra, ela possa chegar diante de você. Qual é a fragrância que você está exalando hoje para o Senhor? É uma fragrância agradável? Ou tem uma falta de perdão, uma mágoazinha misturada naquele perfume, que é a tua essência original, que é a essência de Deus? Será que tem um cheirinho ali que está trazendo algo estragado para aquela essência? É um orgulho? É uma falta de perdão? É uma mentirinha? É uma ira? O jeito irritadiço de tratar as pessoas? Talvez o deboche, o falar mal? Veja, chegue diante de Deus e fale: Senhor, eu me acho perfeito. Não minta pro Senhor, chega e fala: eu me acho perfeito. Eu sou santarrão, sou santo. Mas se o Senhor está vendo alguma coisa em mim que precisa ser mudado, me ministra, fala. E Deus vai falar, gente. O Espírito Santo fala. Ele fala. Ele fala, ele vai falar com você. Vai dizer, ó, você tem que mudar isso, 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 isso. Essas atitudes não são boas. Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Diz em Provérbios e diz aqui em Jeremias, o texto que a gente leu também. Se não me falha a memória, capítulo 16. Certo? Enganoso é o coração do homem. Deus não vê como nós vemos. Pede para você ver com os olhos do Senhor, para que Ele te mostre como Ele está te vendo. Se você está devendo alguma coisa a Ele também. Se Deus te deu um projeto, você não fez. Se Deus te deu uma ordem, você não cumpriu. Gente, esse é o tempo de você se arrepender, pedir perdão e caminhar para frente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom.